Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Túlio Pereira e estamos estudando a revista Discipulado Cristão, Teologia e Prática, do pastor Gilmar Chaves, e que é publicado pela Central Gospel. Hoje nós teremos a aula de lição número 11, que tem por título Discipulando os Amigos e Conhecidos. Gostaria de pedir para você que nos acompanha agora que divulgue o trabalho realizado pelo crente docente. Para isso, se inscreva no canal, deixe o seu like, acione o sininho e fique por dentro das nossas novidades. Agradeço aqui ao professor Edivani Fernandes, mais uma vez pelo convite e oportunidade de estar aqui no CDcast, contribuindo um pouquinho com a palavra de Deus com os irmãos. Vamos à aula? Vamos lá. A revista Discipulado Cristão tem tratado do tema o discipulado em diversos ambientes. Por exemplo, nas aulas anteriores, a revista tratou do discipulado no ambiente acadêmico, no ambiente de trabalho, no ambiente familiar e assim por diante. A aula de hoje tem como foco o discipulado entre amigos e conhecidos, ou seja, entre aquelas pessoas que nós temos maior afinidade, maior confiança, maior proximidade. Quando nós, que somos cristãos, temos amigos que não são cristãos, e nós, ao percebermos que nós temos um grande tesouro e o nosso amigo, aquela pessoa que nós gostamos muito, não desfruta das mesmas bênçãos que nós sentimos um certo pesar, uma certa tristeza por essa situação. Então, a aula de hoje trata justamente desse tipo de situação e como nós, sendo cristãos, podemos nos comportar, podemos usar de estratégias para que nós também sejamos instrumentos na mão do Senhor Jesus, para que os nossos amigos também sejam alcançados pelo Evangelho. O primeiro tópico que a lição trata é sobre as particularidades do discipulado cristão. E a primeira coisa que ele aborda é sobre o sentido da ordem de Cristo. A ordem de Cristo que está em Mateus 28:19, onde o Senhor nos diz: Ide e fazei discípulos dentre todas as nações. Ora, cumprir o ide de Jesus, cumprir a sua ordem, não consiste simplesmente em pregarmos o Evangelho, fazermos o apelo e se encerrar no momento em que as pessoas aceitam a Cristo no final da mensagem. Esse momento público, onde as pessoas se rendem aos pés do Senhor e glória a Deus por isso, é na verdade o momento em que se inicia o discipulado cristão, não onde se encerra. Cumprir a ordem de Jesus, então, não consiste em apenas pregar o Evangelho, fazer o apelo e as pessoas aceitarem a Cristo. Entre uma pessoa aceitar a Cristo como seu Salvador e ela se tornar uma pessoa madura na fé, há um processo enorme de amadurecimento e de acompanhamento cristão, que é justamente o discipulado. O pastor Gilmar traz aqui na revista de professores uma citação excelente do pastor Antônio Gilberto, de saudosa memória, que dizia o seguinte: os pentecostais ganham mais almas que qualquer outra denominação, mas também são os que perdem mais almas do que qualquer outra denominação. Nós somos excelentes obstetras, mas péssimos pediatras. Ora, é exatamente isso que eu estou falando. Cumprir a ordem de Jesus não consiste simplesmente em anunciar o Evangelho, fazer o apelo até que as pessoas sejam alcançadas e se tornem novas convertidas, o que já em si já é uma grande vitória. Mas isso não compreende todo o processo que está contido ali na ordem de Jesus. Cumprir o ide de Jesus compreende também esse acompanhamento onde ocorre o amadurecimento daquela pessoa que é recém-chegada à fé até que ela cresça e que por si só consiga andar com as próprias pernas. Ora, quando você tem um bebê, quando nasce, ele não consegue falar sozinho, não consegue andar, não consegue se vestir e etc. Um bebê, ele precisa do cuidado de um pai e de uma mãe. E da mesma forma, um novo convertido também precisa de cuidados.
Da mesma forma que você não deixa um bebê sem leite, você também não pode deixar um novo convertido sem acompanhamento. O novo convertido também precisa se alimentar. O novo convertido também precisa de cuidados. Ele também precisa de atenção. Então, cumprir a ordem de Jesus, ide e fazei discípulos dentre todas as nações, compreende também esse processo, até que essa pessoa que é nova convertida, ela se amadureça e tenha condição de caminhar com as próprias pernas. Outra metáfora que é pertinente a respeito deste assunto é o uso da rede, porque quando um pescador lança a rede e o peixe é ali preso à rede, uma coisa é o peixe estar dentro da rede, mas ainda dentro do mar. Outra coisa é o peixe estar dentro do barco, quando o pescador puxa então o peixe de fato do mar e o coloca dentro do barco. Ora, quando Cristo mandou Pedro, por exemplo, lançar a rede e vieram aqueles diversos peixes dentro da rede, o Pedro conseguiu fisgar os peixes. Mas uma coisa era os peixes estarem na rede de Pedro. Outra coisa era aqueles peixes estarem dentro do barco e saírem do mar. O Pedro, ele não conseguiu fazer aquilo sozinho. Eram tantos peixes que para puxar a rede e tirar os peixes de dentro do mar, ele precisou de ajuda, ele precisou chamar os seus companheiros. E os seus companheiros lhe deram uma força, então eles conseguiram puxar a rede e trouxeram os peixes do fundo do mar para cima do barco. Ora, a mesma coisa acontece na igreja e entre os cooperadores do reino de Deus. Porque uma coisa é o pregador que lança a rede e que alguma pessoa, então, corresponda a esse chamado e aceite a Cristo. Mas não é pelo fato que a pessoa está na rede que ela já saiu do mundo, que ela já saiu do mar. Para então que nós possamos ajudar a puxar a rede e trazer de fato as pessoas do mar ao barco, as pessoas do mundo à igreja, nós precisamos dessas pessoas que ajudam a puxar a rede. E nesse sentido é que o discipulado entra. Não basta apenas uma pregação e ali um momento em que as pessoas se rendem aos pés do Senhor, mas é preciso também esse acompanhamento, aonde as pessoas que já estão na rede sejam de fato extraídas do mar, extraídas do mundo para o barco, para a igreja. Assim, um discipulador é aquela pessoa que também ajuda a pescar, é aquela pessoa que ajuda a puxar a rede. O discipulado cristão é extremamente necessário para que as pessoas sejam salvas e firmadas na fé no Senhor Jesus. Um segundo ponto que é abordado aqui no tópico 1 é a quem compete o discipulado cristão. Ora, o discipulado cristão deve ser exercido por todo cristão. Simples assim. Não é possível que alguém seja cristão e não se torne naturalmente uma pessoa discipuladora. Porque alguém, quando se torna cristão, é alguém que nasce de novo, que é uma nova criatura, que é transformado de glória em glória à imagem do Senhor, ou seja, a cada dia que passa, busca ser mais parecido com Cristo. E é impossível, então, que alguém dessa natureza não seja naturalmente uma pessoa discipuladora, porque com as suas atitudes, com o seu caráter, com o seu modo de proceder, né, o seu comportamento, as pessoas reparam tudo isso. E essas coisas fazem parte aqui da mensagem que o cristão passa para o mundo. A forma que você lida, a forma com as situações da vida, a forma que você se relaciona com as outras pessoas, isso tudo faz parte de uma vida transformada. E tudo isso transmite a mensagem do Evangelho. Então não é possível esconder essa transformação que o Senhor Jesus opera em nossas vidas. E nesse sentido, há uma frase até que o pastor Gilmar usa nesta lição, só que está na conclusão, em que ele expressa bem isso que eu estou dizendo. Ele diz assim, que o discipulado
não é uma fórmula e nem uma técnica, mas é o modo de ser e o modo de viver. E é exatamente isso. Todo cristão, quando imita a Cristo, transmite a glória de Cristo em todos os ambientes em que ele está. Portanto, todo cristão é imbuído de fazer o discipulado cristão. O discipulado cristão compete a todo cristão. Simples assim. Discipulado cristão para quem é? Simplesmente para todo cristão. E aqui só um comentário, porque às vezes nós vemos pessoas que não se deixam ser usadas com ousadia no testemunhar de Jesus Cristo às outras pessoas, porque se escondem debaixo do pretexto de que não estão completamente preparadas para fazer isso. Ora, primeiro, se você for esperar um momento para que você esteja 100% preparado para testemunhar de Cristo, eu quero te dizer que simplesmente você vai morrer e você nunca vai testemunhar de Cristo para ninguém. Porque não existe isso, não existe ninguém que esteja completamente preparado para testemunhar a respeito do Senhor Jesus às outras pessoas. Não existe ninguém que saiba todas as respostas a respeito do Senhor para então que seja apto a testemunhar de Cristo às pessoas que estão à sua volta. E segundo, na Bíblia, quando Jesus levantava pessoas para espalhar o evangelho, Jesus não dava a essas pessoas todas as respostas. Jesus não dava a elas conhecimento formal. Mas uma coisa ele fazia. Jesus restaurava a vida dessas pessoas. Então, esse ponto eu quero enfatizar. Se você tem uma vida restaurada por Cristo, você é apto a testemunhar de Cristo às outras pessoas. Agora vamos para a Bíblia para ver isso que eu estou dizendo? Vamos lá. No Evangelho de Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo 20, ali diz que tinha um homem na região dos Gadarenos que estava possuído por uma legião de demônios. Jesus liberta aquele homem e, uma vez liberto, ele pede para seguir Jesus. Jesus não permite e diz a ele para ele ir à sua casa, para os seus parentes e contar a eles tudo que o Senhor havia feito com ele. Diz a Bíblia então, no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, no versículo 20, que ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que o Senhor Jesus tinha feito e todos se admiravam. Eu te pergunto, aquele homem recebeu de Cristo todas as respostas? Não. Ele recebeu de Cristo conhecimento formal? Também não. Mas ele teve a vida restaurada pelo Senhor Jesus. E ele foi instrumento para que o evangelho se propagasse na região de Decápolis. Outro caso, Evangelho de João, no capítulo 9, a partir do versículo 1. Ali diz que havia um cego e os discípulos perguntam para Cristo: Senhor, quem foi que pecou para que ele nascesse assim? Foi ele ou foram os pais dele? E Jesus disse que não foi nem ele nem os pais dele, mas isso havia acontecido assim para que nele se manifestassem as obras de Deus. Ora, quando Cristo cura aquele homem, as pessoas que conheciam aquele homem já começam a reparar e dizer: ué, não é aquele homem que vivia mendigando, que era cego? E ele começou a dizer: sou eu. E começaram a perguntar para ele como é que aquilo tinha acontecido. E ele disse: o Senhor Jesus fez lama e passou nos meus olhos e me disse: vá no tanque de Siloé e lava-se. Eu fui e me lavei e agora estou enxergando. E eles perguntaram: e onde está Jesus? Ele: não sei. Aquilo fez um tal reboliço que até os fariseus tiveram a sua atenção despertada para investigar o que estava acontecendo. Os fariseus também começaram a questionar aquele cego e algumas daquelas perguntas ele também dizia: eu não sei. Agora eu te pergunto, aquele homem foi usado por Cristo para espalhar o evangelho, para testemunhar de Cristo àquelas pessoas? Claro que foi. O Senhor Jesus deu a ele todas as respostas? Não. O Senhor Jesus deu a ele um conhecimento formal? Não. Mas o que o Senhor Jesus fez? Jesus restaurou a vida dele. Portanto, quem possui uma vida restaurada é apto para testemunhar de Cristo às outras pessoas. Um último exemplo aqui que eu quero usar é o texto base da lição que nós estamos estudando,
que a lição de hoje ela tem como texto base o Evangelho de João e alguns versículos que o pastor Gilmar destacou da conversa de Jesus e a mulher samaritana. Ora, a mulher samaritana chega a pedir a Jesus que ele lhe desse da água viva, que ele tinha mencionado que se ele desse aquela água que ele tinha para dar, ela nunca mais teria sede e aquela água ainda faria jorrar nela uma fonte para a vida eterna. Aquela mulher, sem perceber, recebeu daquela água, porque à medida que a conversa prosseguia e quando Jesus revelou a ela que ele era o Messias, ela creu. E ela foi imediatamente contar aos demais habitantes de Samaria que havia encontrado Cristo. Aqueles habitantes creram em Jesus pelo testemunho dela e também porque ouviram o próprio Senhor Jesus. Agora eu te pergunto, aquela mulher foi usada como instrumento nas mãos do Senhor para alcançar amigos e conhecidos, correto? Correto. Jesus deu a ela todas as respostas? Novamente, não. Jesus deu a ela conhecimento formal? Novamente, não. Mas o que aquela mulher tinha? Ela tinha fé, ela tinha acabado de crer que o Senhor Jesus era o Messias. Portanto, nós não devemos nos esconder debaixo do pretexto de que nós não estamos completamente preparados para anunciar Jesus às outras pessoas. E para ser bem claro aqui, você me entender bem, por acaso eu estou dizendo que você não deve buscar crescer em conhecimento bíblico ou que você não deve buscar fazer um curso teológico ou algo do tipo? É claro que não. Você deve buscar crescer em conhecimento bíblico, você deve fazer cursos de teologia, você deve crescer no conhecimento a tal ponto que você esteja apto a justificar a razão da vossa fé. Eu mesmo sou formado em teologia, faço diversos outros cursos. Eu sei que tudo isso, porém, faz parte de um processo. Eu tenho essa busca também para que eu possa crescer em conhecimento. Mas isso tudo é parte de um processo. Isso não pode impedir que eu agora já me disponha a ser usado pelo Senhor Jesus a testemunhar dele às outras pessoas. E é este ponto específico que eu estou aqui enfatizando. O que eu estou enfatizando é: você não deve se esconder debaixo do pretexto de que você não está completamente preparado para que então você seja apto a testemunhar de Cristo às outras pessoas. Se você tem uma vida restaurada por Cristo, você já é apto a testemunhar de Cristo às outras pessoas. Os tópicos 2 e 3 falam do cristão como sal da terra e luz do mundo, mas isto aplicado ao ambiente de discipulado cristão entre amigos e conhecidos. Como é que a gente pode ser sal da terra e luz do mundo no ambiente de amizade? Bom, vamos lá. O apóstolo Paulo diz em Colossenses 4:6 o seguinte: que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Bom, isso aqui de forma prática, onde o apóstolo Paulo também usa a metáfora do sal, pode ser exemplificado da seguinte forma. Imagina você tem um amigo que não é cristão e ele diz várias coisas que não agradam a Deus. Você não deve imitá-lo e dizer as mesmas coisas. Por exemplo, ao cristão não é apropriado dizer palavrões. Ao cristão não é apropriado dizer palavras vulgares. Ao cristão não é apropriado fazer piadas obscenas, nem algo do tipo. Quando você deixa de usar esse tipo de linguajar, você já passa uma mensagem e seu amigo já percebe que há algo diferente em você. Mas eu quero ir um pouco mais além. Por exemplo, não importa se você não diz palavrão, não importa se você não usa palavras vulgares, não importa se você não faz piadas obscenas, se você faz fofoca, se você fala mal dos outros, se você deseja mal aos outros e compartilha isso com seus amigos.
mesmo que você não diga um palavrão, mesmo que você não use palavras obscenas, mesmo que você não use palavras vulgares, só do fato de você estar fazendo uma fofoca, de você estar falando mal de outra pessoa, isso já passa uma má mensagem. E na verdade, isso não vai falar apenas a pessoa a respeito da qual você está fofocando, mas revela muito sobre você, porque revela quem você é, como você pensa. E aliás, nisso a gente volta no ponto anterior, onde eu disse que se a pessoa é restaurada, ela é apta a testemunhar a respeito de Jesus. Porque uma pessoa restaurada, ela vigia o seu coração. Porque é do seu coração que saem os maus pensamentos, que saem os homicídios, os adultérios, as blasfêmias, as imoralidades e todo o resto. E é até por isso que Cristo diz que o que contamina o homem não é o que entra pela sua boca, mas o que sai dela, porque o que sai da boca procede do coração. Então, uma vida restaurada naturalmente tem as suas palavras temperadas com sal. Dentro do ambiente de amizade, você deve controlar as suas palavras, você deve ter temperança naquilo que você fala, para que através das suas palavras as pessoas reconheçam que Cristo transformou a sua vida. E assim, você plante uma semente nos seus amigos para que eles também sejam alcançados pelo Evangelho. E como ser luz do mundo no discipulado entre amigos? Bom, o Senhor Jesus diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 16, o seguinte: assim também brilha a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Ora, quando algum cristão faz alguma boa obra, isso brilha como luz. E este ponto é um dos pontos mais importantes no discipulado cristão. E não apenas no discipulado entre amigos, mas também no discipulado em qualquer ambiente. Porque o seu comportamento diz mais do que apenas as suas palavras. E as pessoas observam como você se comporta. E as suas palavras só serão bem aceitas se o seu comportamento for condizente com o comportamento de um servo de Deus. Quando você se comporta de forma inapropriada e depois vai pregar o Evangelho, as pessoas que veem isso, elas resistem porque elas percebem a hipocrisia. E isso gera, na verdade, o efeito contrário, porque logo de imediato as pessoas associam o seguinte: mas como é que você prega uma coisa e vive outra? Como é que você diz uma coisa e vive de forma completamente diferente? E isso é ainda mais importante no discipulado de pessoas que são próximas a nós. Discipulado de parentes, discipulado de colegas de trabalho e também discipulado entre amigos. Porque se você tem uma convivência mais próxima com alguém e ela vê o seu dia a dia, como você se comporta, não adianta você falar de Jesus para ela se você não se comporta de forma apropriada. Isso acontece muito quando as pessoas postam coisas em redes sociais, mas quem as conhece no dia a dia sabe que a pessoa vive na vida real algo completamente diferente daquilo que ela está dizendo nas redes sociais. A vida cristã não é uma vida de aparência. A vida cristã só é uma vida verdadeira se ela é uma vida cristã em essência. Então, ser luz do mundo é viver essa vida plena, viver essa vida cristã com boas obras, viver um comportamento condizente com um comportamento digno de um servo de Deus. Não adianta nada você pregar o Evangelho e não ter uma vida restaurada. Isso, no discipulado entre amigos, faz toda a diferença. Você deve viver de maneira digna de um servo de Deus para alcançar aqueles que são os seus amigos, aqueles que são os seus conhecidos e estão próximos de você. O último tópico destaca 4 características que existem no discipulado entre amigos, ou que pelo menos deveriam existir, que são os seguintes: o amor ágape, a amizade sincera, o ambiente favorável e objetivos comuns. O discipulado entre amigos possui uma singularidade que proporciona uma certa vantagem em relação ao discipulado em outros ambientes, que é o seguinte:
Quando você tem duas pessoas que são próximas, que têm uma afinidade maior, que possuem uma relação de confiança, isso proporciona uma certa liberdade para que você anuncie o evangelho de forma mais direta. Porque nesse ambiente de confiança, você consegue se abrir ao seu amigo e ele também se abre mais a você. E uma vez que você conhece os segredos do seu amigo e ele tem confiança em você para que ele se abra dessa forma, você consegue aplicar a palavra de Deus à vida dele para que a palavra de Deus cure traumas, cure incredulidades, cure preconceitos, tanto preconceitos que as pessoas possuem a respeito de cristãos ou a respeito do próprio evangelho e assim por diante. Nesse ambiente de confiança e liberdade, vocês têm essa oportunidade de tratar os assuntos de forma mais direta. E, por fim, uma outra coisa importante é o seguinte: dentro da relação de amizade, um amigo verdadeiro não é aquele que diz somente aquilo que te agrada, mas é um amigo que te repreende quando você precisa ser repreendido. E quando você é repreendido por um amigo de verdade, você não fica triste, você fica feliz, porque você sabe que seu amigo está te repreendendo para o seu próprio bem. E dentro desse contexto também está ali imbuído o pregar o evangelho. Porque não é possível que você tenha um amigo e você não fale de Jesus para ele, sabendo que você possui a salvação em Cristo e você tendo como ofertar isso ao seu amigo, você não lhe diga a verdade, que ele precisa de arrependimento e só através do arrependimento e fé em Jesus Cristo é que nós alcançamos a salvação. Portanto, uma verdadeira relação de amizade, ela também contempla a divulgação sincera e transparente do Evangelho. É isso, meus irmãos, que vocês permitam que Deus use a vida de vocês em qualquer ambiente que vocês estiverem e, obviamente, também dentro do nosso círculo de amigos. Curta o Crente Docente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube. E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.